Bom, sejam todas bem-vindas, né, a esse aulão onde a gente vai estar falando a base para um desmame com conexão e respeito. E eu gosto sempre de falar que a base, né, para um desmame com conexão e respeito é uma criança que já sabe perder e uma mãe que quer se encontrar. Essa deve ser a base para o desmame. E hoje eu vou conversar um pouquinho como que vocês vão saber se vocês estão, né, nessa base, né? Se vocês já estão nesse momento, aqui hoje eu vou estar retratando um dos principais pilares que a gente tem que estar trabalhando, né? Para que a gente consiga estar melhorando a nossa maternidade, porque muitas vezes eu li ali, muitas de vocês me responderam o questionário e muitas de vocês estão cansadas pela rotina exaustiva de mamar, de inúmeros ciclos de TT, ou então por vários despertares à noite, né? Por ter que amamentar. Então, eu vou dar dicas valiosas para vocês já conseguirem estar melhorando isso, né? Como que a gente vai estar trabalhando essa base antes mesmo de pensar em qualquer processo, técnicas, estratégia para o desmame em si mesmo. Vocês têm que estar trabalhando isso, né? Com certeza, toda vez que eu converso com alguma mãe, e pelo que eu li nos questionários, às vezes vocês colocam assim, mas comigo é muito difícil, porque eu fico com a criança o dia todo, porque meu bebê é o peitólatra, né? É diferente de fulano, então eu acho que eu não conseguiria. E por isso, né, para quebrar um pouco disso, eu trouxe alguns depoimentos de alunas minhas que também acreditavam. Então, assim, para vocês entenderem que você não é a única que vive, né? E depois eu vou contar um pouquinho da minha história também. Muitas de vocês já viveram. Igual a Simone, ela sentia também como ela fosse uma fonte de leite, né? E ela acreditava que o Pedro não iria conseguir desmamar, e como ele via só como um peito, ela achava que quando ela fosse realizar o desmame, o vínculo entre eles ia acabar. Ela compartilhou comigo que muitos dos familiares dela falavam assim: você vai ver, quando ele parar de mamar, ele vai esquecer de você, né? E isso eu percebia que machucava ela. Então, ao mesmo ponto que ela não sentia mais prazer em amamentar, ela tinha esse receio de organizar essa mamada, de conduzir, né, o filho dela para um desmame, porque ela tinha medo dela não conseguir mais se relacionar com ele de uma maneira tão íntima, né? Porque, querendo ou não, a amamentação é a base, né, do vínculo, não é a única, mas ela é uma base. Não sei se vocês têm esse medo, se vocês têm, me conta aqui no comentário se isso já passou na cabeça de vocês, mas o que ela colocou aqui, ó? Vou ler para você. Queria apenas que dormíssemos melhor, mas rapidamente acabei aprendendo muito mais sobre como observar meu pequeno, seus sinais e necessidades emocionais, principalmente. Achei muito claro como e o porquê fazer cada coisa durante o método de desmame. E a forma aplicada fez muito sentido. Assim fiquei mais segura no processo, né, que é o que a gente precisa, mais segura no processo e agradecida pelo apoio e carinho, tanto em orientação do grupo quanto individualmente. Isso daqui é porque ela fez parte da minha turma, tá? Agora, não me sinto só uma fonte de leite, mas sim a mamãe com quem ele brinca e troca carinhos. E daí eu conversei com ela falou assim, é verdade, também estou me sentindo até uma mãe melhor agora, porque estou dando o que ele realmente precisa. E estou mais próxima e sinto que consigo. O que isso é ótimo para nós dois. Não é que a amamentação não fosse, mas agora parece que estou me dedicando mais para ele. O peito não precisava nem pensar, era só dar e ele fazia o que precisava. Agora é uma troca mesmo. Então, assim, quando a gente pensa que a gente vai tirar o peito de cena e a gente vai perder o vínculo, eu já entro aqui em um dos principais mitos, né? Isso é um mito, você não vai perder o vínculo com a sua criança, porque você vai perceber que durante o processo do desmame, que é um processo que eu vou explicar para você, né? O que significa quando eu falo processo, você vai ter que se dedicar muito mais, você vai ter que olhar muito mais, você vai ter que sair do automático. Porque muitas vezes a gente nem pensa, a gente dá o peito. A criança tá lá chatinha, você coloca o peito. A criança tá com sono, tá com os primeiros, tá chatinha, o peito. A criança tá chorando para você
para ela parar de chorar o peito. Então a gente entra nessa onda de automático, né? Nessa coisa de automático e a gente acaba não desenvolvendo algumas musculaturas, né? Que eu falo, alguns músculos nossos como mãe. A gente não desenvolve habilidades para ensinar a nossa criança a lidar com as emoções, com as frustrações. A gente não aprende a lidar com essa criança. A gente sempre se coloca como o quê? Como a dona do TT mágico, né? E assim a gente sempre está onde? A gente sempre está acima do pai, de quem é a sua rede de apoio, porque a gente é a única que possui o TT mágico, ninguém mais. E o que que isso acontece muitas vezes, né? Que eu vejo vocês chegando aqui, vocês chegam falando, Bruna, eu não aguento mais, porque eu sou a única que eu consigo fazer o meu bebê dormir, porque eu sou a única que consigo cuidar dele, porque eu não consigo sair porque ele precisa do peito. Mas, na verdade, a gente que entrou nessa roda, né? A gente que entrou nesse vulcãozinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, muita interferência. Acho que agora alguém desligou, né? Quem tava, né? Não estou ouvindo a aula. Emanuele, se você não está ouvindo a aula, será que não está com problema do seu microfone? Dá uma olhadinha. Eu acredito que todo mundo está conseguindo ouvir, né? Só me dá um ok aqui, meninas, se vocês estão conseguindo me ouvir aqui no chat. Ai, perfeito. Manuel, embaixo, pode ser isso, tá? Embaixo ali na parte do Zoom, tem a parte do microfoninho, dos áudios. Dá uma olhadinha para ver se o seu não está desabilitado. Ou então aumenta mesmo o seu sonzinho aqui, sabe? Do computadorzinho. Então, é da Emanuele mesmo. Mas eu acho que é alguma coisa, alguma configuração do computador dela. Mas aproveitando que eu parei aqui no chat, gente, vocês já se sentiram assim? Já sentiram essa sobrecarga por ser a única a cuidar, porque dá o TT mágico? Vocês estão nessa coisa do automático, né? De dar o TT sem pensar, né? Principalmente durante as madrugadas, né? Que é mais rápido para voltar a dormir. Como que funciona aí com vocês? Estou assim. Ele chora. Então, é muito comum, e eu falo assim que quando a gente vai falar de desmame, a gente tem que olhar lá para o começo, né? A gente olha lá para o começo. Então, desde que o nosso bebê nasce, ele chora, ele recebe o peito. Ah, ele tá frustradinho, é o peito. Então, a gente vai fazendo isso, peito, peito, peito. E o que que isso acontece? Vai criando gatilhos na cabecinha da criança que se eu tô frustrada, o que que eu preciso do peito? Se eu tô com sono, o que que eu preciso do peito? Se eu tô triste, entediado, o que que eu preciso do peito? A gente mostra isso para nossa criança e no processo do desmame, a gente tem que ressignificar isso, a gente tem que mostrar para a criança que ela sempre teve esse hábito que a gente implantou, né? E eu não tô falando, gente, que é ruim esse hábito. Eu fiz, né? Depois eu vou contar minha história aqui para vocês. Mas eu fazia esse hábito. Só que o que acontece? Igual a mamãe contou aqui, depois de 2 anos e 2 meses, eu já tô exausta. Por quê? No começo, recém-nascido, a gente vai, mas fazer isso diariamente e essa demanda vai aumentando, o que que acontece? A gente fica sobrecarregada, a gente fica cansada, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que você esteja em mente é que pode ter sido até esse momento, né, um grande poder, né, que você utilizou como TT mágico, mas a amamentação, ela é muito, o relacionamento de vocês deve ser muito além da amamentação, não deve ser apenas a amamentação, que isso não é algo bom, principalmente quando a criança sai já de recém-nascida e está virando uma criança. Quando a comunicação de vocês está passando da não verbal para verbal. Então, a gente precisa estar evoluindo nisso também, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar aqui com a da, com a da Simone. E a Maia também. A Maia, ela acordava muitas vezes, né? Durante a noite e ela comia muito pouco. E daí a mãe, a Bárbara, ela queria
realizar o desmame, só que realmente ela tinha medo. Por quê? Qual que era o medo? Minha criança vai ficar com fome, né? Ela vai ficar com fome porque ela não come nada, né? E ela até colocou assim, ó. Antes de você, a Maia acordava inúmeras vezes para mamar, e muitas das vezes era só chupetar mesmo. Ela tinha uma alimentação muito fraca, sempre foi seletiva, comia uma miséria de comida, só queria peito. Quando organizamos as mamadas, as coisas começaram a melhorar em relação à alimentação, porém as noites ainda continuavam longas. Logo quando segui para o desmame noturno, as coisas melhoraram muito. Na primeira noite foi bem difícil, ela acordava de hora em hora, mas no dia seguinte ela entendeu a dinâmica. Nas 2 primeiras semanas ela ficou muito apegada a mim, queria muito colo e eu dei. Ela passou a comer 3 vezes mais, e agora, pelo menos, experimenta outras comidas. Dorme a noite toda, com exceção de quando fica doente, pois costuma acordar uma ou 2 vezes no máximo, mas volta a dormir em questão de 2 minutos. Fora que antes ela dormia só no peito, agora qualquer pessoa consegue fazer ela dormir. Enfim, eu achei que seria muito mais difícil, mas e muito tranquilo, mas foi muito vantajoso. Hoje sigo com a sensação de dever cumprido, 1 ano e 10 meses de amor líquido. Muito obrigada pela sua prontidão e cuidado. E também eu quis trazer aqui o depoimento da Bárbara para você, porque muitas vezes pode ter essa queixa também, que o seu filho, ele quase não come. Bruna, ele quase não come. Bem que aqui eu quero deixar muito claro. O come da mãe é muito diferente do bebê, né? Às vezes a gente acha que a criança tem que comer o pratão e não é isso. Mas o que que acontece quando a criança está em livre demanda ainda, né? Passou de 1 ano, ela ainda está em livre demanda. A criança, ela vai fazendo vários lanchinhos durante o dia de TT, né? Então, vários TTzinhos, mesmo que ela fique pouquinho. O leite, ele é uma proteína, e proteína, ele dá uma saciedade. Então, é normal essa criança não ter mais fome. E o nosso cérebro, ele foi programado, né, para quê? Para a gente gastar menos energia possível, né? Ele quer nos manter vivos, essa é a função do nosso cérebro. E para a criança, o que que é mais fácil? Ela comer ou ela ir ali matar rapidinho a fome dela, no peito, né? É matar a fome dela mais rápido no peito. Então, ela vai ali no peito, mata sua fome. Além disso, ela tem um contato, a conexão com você, né? Que é o que ela aprendeu de conexão. Então, é comum a criança comer menos. Então, quando a gente começa a organizar essas mamadas dessa criança, a gente começa a ver que ela melhora a alimentação. Não porque tirou o peito, tipo assim, por causa da ligação do peito em si, mas porque ela parou de fazer esses vários lanchinhos que são proteínas e enche. Então, por causa disso. E outra coisa também, eu vou falar um pouquinho mais para frente ali sobre esse nome, mas já vou aproveitar o que a Bárbara falou aqui. Que ela, antes, tinha peito. E é comum, porque, pensa, desde recém-nascido, a gente dá o peito para a criança dormir, e isso cria conexões aqui na cabecinha dela, né? Cria conexões que eu preciso da sucção, eu durmo, né? Então, eu preciso, eu durmo. Quando a gente vai fazer esse processo do desmame e a gente vai tirando o peito, né? A criança vai entendendo, vai criando novas conexões cerebrais que ela não precisa mais disso para dormir, né? Não precisa mais da sucção para dormir. Então, o que acontece? Ela começa a ter uma autonomia para dormir e ela volta a dormir muito mais rápido. E isso é muito sadio para a criança, né? Principalmente pensando no desenvolvimento do sono, né? Grande parte do desenvolvimento da criança, de tudo que ela aprendeu durante o dia, dos hormônios, né? É durante o sono. E ela fica acordando várias vezes porque ela não consegue emendar um ciclo de sono no outro, não é saudável, né? Pra gente não é saudável, porque não é legal ficar acordando, mas principalmente para a criança também não é saudável. Olhando aqui o WhatsApp, aí vocês vão falando aí que eu não tô olhando, tá, gente? Quem tá com o microfone aberto, tá? Bom, daí falamos da Maia, né? Que também, não sei, tem criança aí que vocês acham que come pouco, que tá comendo pouco, deu para entender por que que a livre demanda, né? É,
A criança pode tender a comer menos, né? Não são todas, mas algumas crianças tendem a comer menos por causa disso. É proteína, vários lanchinhos durante o dia, não sobra espacinho, né? O suficiente para ela estar comendo outros alimentos. E aqui eu já vou deixar algo muito importante para vocês. Até 1 ano de idade, gente, até 1 ano, tá? A amamentação é a principal fonte de alimento. Então, assim, se aqui tem mamãe que tem crianças com menos de 1 ano, o leite materno continua sendo o alimento principal. Se não está em leite materno, é o uso da fórmula, tá? Indicado pelo pediatra. Então, até 1 ano é isso. Só que após 1 ano de vida, mesmo que a introdução começou lá com 6 meses de idade, após 1 ano de vida, os alimentos têm que tem que roubar o lugar, né, dessa alimentação principal. E o leite materno, ele passa a ser um complemento. E complemento não porque ele não seja mais importante. O leite continua com suas fontes nutricionais, tá? Ele não perde propriedade. Mas nessa idade, a partir de 1 ano, o alimento tem que ser a fonte principal dessa criança. Então, crianças até 1 ano, o leite Oi, materno você continua pediu uma sendo nota 302 principal. para nós, filho? Por isso que a gente não Yes. costuma Tá me fazer ouvindo? reduções bruscas. Acho que tem alguém com o microfone ligado. A Então, gente não costuma beleza. fazer Fechou. Ah, diminuição. eu Deixa eu estava ver. com ele aberto aqui, agora que eu vi. Você é esperto. Beleza. Gente, a Esther e Ah, o Vivi estão com o alô, microfone ligado. Vocês conseguem estar desativando para mim? beleza. Fechou. Ah, já? Ah, mas você mandou para ele, não mandou para mim. O que eu estou de folga essa semana? Ô, Vivian, você consegue desativar Não, o seu pediu para ele. microfone, por favor? Ai, obrigada, viu, gente? É porque só interfere, no meu áudio também, tá? Então, gente, voltando. Mães que têm criança até 1 ano, a gente faz o quê? A gente realmente começa a organizar, depois de 6 meses com a alimentação, a gente começa sim, a gente pode começar a organizar essas mamadas, só que a gente não reduz, porque até 1 ano de vida, o leite materno é a fonte principal, tá? O leite materno é a fonte. Após 1 ano, que a gente pode estar pensando em realmente tirar essa livre demanda, tá? Eu não consigo, Maria, não consigo desativar o áudio de todos aqui. Deixa eu só ver se realmente eu não consigo, né? Se tem aqui alguma opção. Bom, seguimos, né? Vamos lá. Gente, e daí eu trouxe mais uma aqui de um processo que daí muitas de vocês também, às vezes vocês falam assim, Bruna, vai ser difícil para mim, porque geralmente quando a gente vai pensar no desmame, a gente pensa que a gente vai ter que meio que dar uma sumida da criança para a criança esquecer o TT, né? E a Sâmia, ela estava gestante no período e ela estava tendo muita sensibilidade nas mamas, só que ela ficava o dia inteiro com a Aurora. E ela achava que isso seria uma dificuldade, porque ela não poderia como eu vou explicar? Ela não poderia ter a ajuda do marido, da avó, porque ela também não tinha rede de apoio próxima, e ela falava, como que eu vou fazer isso, né? Porque o TT tá ali, eu tô ali, como que eu vou explicar para essa criança que o TT, que antes estava open bar de TT, né, agora não tá mais, né? Então, é possível até mesmo quando a criança tá em livre demanda. Livre demanda com você sendo a única cuidadora, né? Sem rede de apoio. E aqui ela até conta, né, que ela encontrou o caminho do meio, porque muitas pessoas falavam, passa coisa amarga no peito, que eu vou falar um pouquinho, né, sobre isso, quais são os malefícios disso, passa coisa amarga no peito, faz isso, né, some, vai viajar. Só que ela sabia que ela não queria esse processo sendo uma mentira para a criança, uma coisa muito abrupta, né? Ela queria algo respeitoso, e ela fala assim que ela encontrou o caminho do meio, né? E daí ela teve a participação da filha dela no processo de forma lúdica, né? Que eu falo assim que a criança tem que fazer parte do processo, e eu vou explicar para vocês por quê. De fácil entendimento, e foi tudo mais leve. Nós colocamos em prática apenas a primeira etapa, até agora, e já foi transformador. Tenho percebido que foi muito bom para a Aurora, ela está se comunicando melhor verbalmente,
E o processo de desmame, quando bem conduzido, faz com que a criança se comunique melhor também, está comendo melhor e dormindo muito, muito melhor. Como eu disse antes, aplicamos apenas a primeira etapa do desmame. A segunda etapa está acontecendo de forma natural. Já está dormindo a noite inteira, há algumas semanas, e fazem alguns dias que não pede mais o peito para dormir à noite. Então, estou super feliz que tudo acabou acontecendo de forma natural, como eu esperava. Então, assim, ela começou a aplicar as estratégias, né, na ordem certa, e quando a gente trabalha muito bem essa base, a criança, ela pode terminar de conduzir, né, o desmame. E agora, para eu explicar para você que o desmame é um processo. O que que significa processo, Bruna? Né? Quando eu falo, o desmame é um processo. Processo é algo que não acontece do dia para a noite, né? Eu estava olhando aqui o WhatsApp, o chat. O desmame é um processo, ele não acontece do dia para a noite, é uma ação que a gente tem que fazer. E o desmame, ele deve ser um processo, não um evento, como eu disse. Então, tipo assim, não é assim, desmamei, pronto, né? Amanhã eu desmamei assim. Por quê? Nesse processo, né, que é uma longa caminhada, já iniciou. Você já iniciou o desmame e você nem sabe. Na verdade, a gente inicia o desmame quando a gente está lá na introdução alimentar. Por quê? O alimento entra, teoricamente, nos horários dos alimentos seria o TT. Então, já vai reduzindo o gradativo. Então, o processo do desmame começa mesmo inconscientemente lá na introdução alimentar. Mas sabendo que até 1 ano, tá? O leite materno continua sendo o principal. Então, começou lá, mas tá depois de 1 ano. Daí, ele é um processo porque nesse processo, quando a gente começa a fazer as técnicas, diminuir as mamadas, a gente vai criando novas habilidades, nós quanto mãe, tá? Então, esse processo é importante para nós, mães, primeiro, porque evita que a gente tenha mastite, engorditamento, né? Imagina, a gente mama, dá mamar várias vezes ao dia, de repente parar de forma abrupta, isso pode sentir, né? Seu seio pode estar sentindo isso, né? Dor, desconforto, mas essa não é a principal dificuldade, né? A principal dificuldade que eu vejo é que quando realiza assim, a mãe não está preparada para acolher sua criança de outras formas, sem ser com o peito. Então, assim, quando a gente tira o peito de forma, sem ser um processo mesmo, trabalhando pouco a pouco, as mães, elas não se encontram. E a gente entra até naquele cíclico, né, do luto materno, né, do luto do desmame, que é aquela coisa, tipo, se culpando, né, aquele ciclo de culpa, porque ela não entendeu, né? Ela não foi aprendendo durante o processo a identificar as necessidades do seu filho, a se aproximar dele, né? A se conectar com ele sem ser com o peito. E daí sente esse vazio. Então, por isso que para a mãe é muito importante o processo. E para a criança também. Para a criança é importante porque ela estava acostumada a receber o peito a qualquer momento, né? Qualquer momento do dia, qualquer momento da noite, e de repente tirar isso de forma abrupta, sem ir trabalhando aos poucos com essa criança, isso é um rompimento muito grande, né? E isso causa para a criança uma insegurança que pode vir eu falo, a gerar traumas, e muitas vezes a gente nem percebe agora, né? Algumas crianças, sim, a gente percebe mudanças no comportamento, né, de imediato, mas algumas crianças vão remeter isso lá na vida adulta. Mas, Bruna, como assim lá na vida adulta? Pensa comigo. Tudo, você já deve ter ouvido que a nossa infância, né, a base da nossa infância é o palco que vai descrever como que vai ser nós como adultos, né? Como a gente aprende como adultos. E a amamentação é algo que traz segurança para a criança. Ela se sente acolhida e segura. E querendo ou não, você como a principal cuidadora do seu filho, quando a gente realiza esse desmame de forma abrupta, é como se a pessoa que ele mais confia no mundo tivesse sumido e parado de dar o alimento para ele, que é algo essencial, de uma hora para outra. Então, essa criança, ela tende a ficar muito mais insegura, sabe? Com medo, reativa, dificuldade de se relacionar no futuro. Porque em quem ela sempre confiou, em quem sempre esteve com ela, né? Pôde fazer isso com ela na cabecinha, né? Irracional da criança. Pôde fazer isso com ela, como que ela vai confiar em alguém lá no futuro? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? De como realmente está realizando. Bruna, desculpa te interromper, mas é que a Mariana está com o microfone aberto, está muito difícil te ouvir. Se você puder pedir para ela fechar, por favor. Perfeito.
Mariana, você consegue estar desligando o seu áudio para mim, por favor? Ah, perfeito, eu acho que desligou, né? Acho que tá dando para ouvir agora, gente. Só me mandou um ok aqui que eu apertei um negócio do microfone aqui. Eu não sei se, se o meu sumiu também. Tá certo? Então tá. Então, por isso que é super importante ser um desmame, ser um processo, né? Ser esse processo que tem começo, meio e fim, né? E esse fim, gente, ele só deve chegar quando você estiver preparada, né? E a gente vai falar um pouquinho disso para frente. E eu trouxe aqui primeiro para vocês entenderem que existe 4 tipos de desmame. O desmame precoce, não sei se vocês já ouviram, conheceram alguém falar assim, ah, meu bebê tem 11 meses, menina, largou por conta própria o peito. Daí você fala, meu Deus, ô glória, tô rezando para isso e eu não consigo, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Mas eu vou aproveitar aqui para contar um pouquinho de mim que eu lembrei, né? O Pedro, eu tenho um filho, menino, né? Ele tem Pedro, hoje ele tem 4 anos. E o Pedro, quando eu comecei a perto quando eu estava fazendo consultoria de amamentação bem próximo, ele estava por volta de 2 aninhos, né? 2 aninhos e um mês, eu estava começando a fazer consultoria de amamentação. Eu sou enfermeira, trabalhei muito tempo na estratégia saúde da família, só que quando eu tive o Pedro, eu fiquei de licença maternidade, depois eu voltei a trabalhar, mas trabalhei coisa de 2 meses e decidi sair para cuidar dele, né? Queria cuidar. Já não estava mais me sentindo feliz no trabalho, né? Onde eu estava, que eu atuei por 11 anos. E daí, nessa busca minha, o que eu fosse fazer, né? Eu descobri que eu estava amando essa parte de auxiliar outras mães, e eu tive muitas dificuldades na primeira semana, né, do Pedro com a amamentação. Apesar de ser enfermeira e apesar, gente, de acompanhar várias famílias no posto de saúde. Mas eu não sabia nada. Só que eu descobri que a alimentação, muitas coisas tinham evoluído da época que eu aprendi na faculdade, né? E eu falei assim, gente, tem muito mais coisas que tem que ser aprendida, né? Depois que eu comecei a fazer a capacitação, eu percebi muitas coisas que eu fiz errado e o porquê, né, daquilo e que realmente não é só colocar o bebê no peito e pronto, né, que a mágica acontece. E foi quando eu fui estudar isso. Mas daí o que que aconteceu, gente? Eu comecei a auxiliar outras mães no início da amamentação e o que que eu estava sentindo? Perturbação da amamentação. Não sei se algumas de vocês está tendo isso, mas perturbação da amamentação é quando a gente, inexplicavelmente, a gente não sabe, mas a gente coloca o bebê para mamar e a gente tem vontade de tirar, sabe? Dá aquela repulsa. Eu amava amamentar, gente, e eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia amamentar até quando o Pedro quisesse, sabe? Coloquei isso na minha cabeça. Até quando ele quiser, eu vou amamentar, porque eu sei que o leite materno é muito importante para ele, e eu vou deixar ele mamar. Só que daí eu comecei a sentir isso e eu não sentia mais bem. E o Pedro, ele com mais de 2 anos, ele mamava em livre demanda ainda. Então, ele mamava para tudo. Se ele estava triste, ele mamava. Se ele estava entediado, ele mamava. Se ele chorava, ele mamava. Para dormir, ele mamava. Estava frustrado, ele mamava. Ele dava uma brincadinha, voltava e mamava. Ainda mais que eu ficava com ele o dia inteiro em casa. Teve um dia, gente, que eu fiz, sabe aquele joguinho da velha? Para contar quantas vezes que ele mamou durante o dia. Só durante o dia ele mamou 17 vezes. Mamou assim, né, gente? Várias vezes, não era nem um mamar mesmo, era ali. E aquilo estava me fazendo muito mal. E ele acordava várias vezes durante a noite. Ele acordava 4, 5 vezes à noite. E eu já não aguentava mais. E eu não sabia como fazer aquilo. E eu me sentia culpada, porque eu acho que muitas de vocês devem ter esse sentimento, tipo, poxa, a amamentação é a ligação e eu tô querendo tirar isso do meu filho, né? Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô pensando só em mim? Como que será isso, né? A gente entra nessa roda de culpa muito grande. E para mim ainda, como consultora de amamentação, eu via isso como um tabu, gente, vamos falar de desmame, né? Tipo, fazer desmame, se eu falo que a amamentação é tão importante, né? Gente, foi horrível. Eu falo assim que foi a pior fase da minha vida, porque eu dava mamar chorando. E até que eu entendi que aquilo não era bom, né? E eu li uma frase
médico pediatra Winnicott, depois eu vou mandar para vocês lá no grupo. Ele fala que a amamentação, né, é um vínculo, né? É o primeiro vínculo entre mãe e filhos. E daí, muitas vezes, quando a gente ouve isso, a gente fala, nossa, a amamentação é vínculo. Então, para mim, tipo, eu falava, vou tirar a amamentação, vou perder o vínculo com meu filho. Daí que eu chorava, né? Se sentia culpada. Porém, quando a gente termina de ler, né, esse livro dele, ele fala assim, o principal, é o primeiro vínculo, porém, para continuar tendo esse vínculo, tem que ser bom para as duas partes. Daí eu parei e pensei, bom, já não tá bom para mim, né? Já não tá legal. E nisso eu comecei a estudar, né? Como que eu poderia estar fazendo essa parte de desmame. Fiz alguns cursos, né? De coisas que precisa, de neurociência infantil, de estratégias. No curso que eu estava fazendo de amamentação, tinha uma parte, né? Que falava sobre desmame. Daí eu entendi que eu não ia precisar fugir do Pedro, que eu não ia precisar passar boldo, né? Mandar passar café, que eu não precisava fazer nada disso. E que eu conseguiria conduzir isso e conseguiria ter um relacionamento com ele, né? Então, foi quando eu realmente consegui esse caminho. Mas pergunta se consegui desmamar o Pedro, entendi que a nossa relação continuou, né? Que o desmame não era perca de vínculo, mas eu não falei mais de desmame, tá, gente? Fiz isso e não continuei falando mais de desmame. Até que teve uma mãe que eu ajudei no início da amamentação e ela me procurou falando, Bruna, eu não tô aguentando mais, eu preciso de ajuda. Você não pode me ajudar? Você me ajudou no começo, agora você tem que me ajudar no final. E eu falei, bom, tá no escopo da consultora de amamentação ajudar também, né, no final da amamentação. E daí foi quando eu organizei, né, tudo que eu tinha estudado, aplicado com o Pedro, e eu fiz um método, né, e apliquei com ela. E daí ela virou para mim e falou assim, Bruna, você tinha que falar isso para mais mães, né? Você tinha que começar a falar mais disso do seu Instagram. E no meu Instagram, se vocês olharem lá embaixo, eu só falava de amamentação, não falava de desmame. E daí eu falei, né? Por que que eu não falo? Mas por que que eu não falo, mães? Porque na minha cabeça estava o tabu. E por isso que a gente sofre tanto quando a gente está pensando em desmame, porque querendo ou não, é um tabu a gente falar, né, de desmame, que vai desmamar o filho no mundo atual que hoje defende tanto a amamentação, e isso é muito bom, né? Essa parte da defesa, mas a gente se sente mal com isso. E foi quando eu falei, eu vou começar. E, gente, eu comecei a fazer uns posts bem avulsos, e começou a dar muito certo, né? É muito certo, assim, porque eu vi que tinha muitas mães na mesma situação. A gente acha que a gente é a única, né? Eu falei, gente, tem muita mãe na mesma situação, né? E foi quando, o ano passado, né? Eu abri a minha primeira turma, acompanhei, né? Do método, e eu fui aprimorando, né? O curso que antes chamava Ponto Final do TT e agora chama Conexão Além do Peito. Então, foi isso. Foi por isso que eu caí nesse mundo, né, do desmame. Primeiro, de me ver, né, que passei por essa situação. E outra, porque teve uma mãe que puxou minha orelha e falou assim, você tem que falar isso, né, para mais pessoas, né? Que hoje tem várias pessoas, a gente encontra muitas pessoas falando de amamentação, isso, e para te ajudar. E do final, muito pouco, né? Então, foi por isso. E daí, agora eu queria trazer para vocês aqui sobre os tipos de desmame, né? A gente tem o desmame precoce, que igual eu comuniquei com vocês, que a gente ouve aquela mãe falando, meu filho mamou naturalmente, né? Ele desmamou, não fiz nada, desmamou e eu fiz. E na época, eu lembrei da minha história por causa disso, porque eu rezava, falava, gente, Deus, faz o Pedro largar o peito, né? Naturalmente. Naturalmente, de um dia para o outro, né? Mas isso não aconteceu, viu, gente? Então, assim, o precoce acontece quando a criança, ela desmama antes de um ano, né? Geralmente antes de um ano e pouquinho, sozinha. E geralmente isso acontece porque essa criança, provavelmente, na verdade, 98%, ela utiliza bicos, né? Ou chupeta, ou uso de mamadeira. Então, acaba acontecendo esse desmame precoce. Então, assim, quando vocês ouvirem, né, uma mãe falando isso, investiga para você ver. Provavelmente já tem isso. Então, assim, dá confusão, a criança começa a sentir mais dificuldade para mamar, que mamar o peito é mais difícil do que uma mamadeira, né? Então, a criança acaba deixando, porque lembra, o cérebro da gente quer o que é mais fácil, né? Que é o que é mais fácil. Tem o desmame abrupto, que eu já comentei um pouquinho com vocês ali, né? Que é um desmame quando a mãe decide, amanhã eu já não vou mamar e pronto, né? E realiza ele de maneira abrupta.
Só que esse abrupto também, gente, pode estar acontecendo vamos supor, eu já peguei mães, né, que a gente trabalhou isso depois, que teve que fazer uma cirurgia de urgência, né, e teve que realizar esse desmame abrupto, que é uma coisa que não dá para planejar, né? Então, tem isso, esse desmame abrupto. Tem o desmame natural, e quando aconteceria o desmame natural, né? Vamos supor, vocês estão aqui, vocês amamentam o filho de vocês. O desmame natural, ele é conduzido pela criança, ou seja, a mãe continua amamentando a criança até quando a criança quiser. Então, vamos supor, se tá bom para você, se continua bom para a criança, né? Se tá bom, você continua amamentando. Até quando, Bruna, você acha que vai esse desmame? Varia, gente, de criança para criança. Mas geralmente é muito difícil uma criança acontecer o desmame natural antes dos 3 anos, tá? Geralmente 3, 4 aninhos que acontece esse desmame natural. E tem o desmame planejado, tá, gente? O desmame planejado é o desmame que vocês já ouviram aí, que alguns chamam de desmame gentil, desmame gradual, né? Que ele é conduzido pela mãe, ou seja, é quando a mãe já não tá mais gostando tanto, né? Não tá mais sentindo o prazer de como está a rotina de amamentação, ou então ela está cansada, exausta, precisa mudar. E esse desmame, ele pode ser de duas maneiras. Então, toda vez que eu falar no processo de desmame planejado, eu não quero que você pense só no desmame total, sem o peito total. Existe o desmame parcial e o desmame total. E o que seria isso? O desmame total, como diz, é o total, é quando a gente tira o peito como uma forma, como a gente conduz a criança para a retirada total do peito, né? Tipo assim, é retirada total de dar o leite materno diretamente no seio. E o parcial é quando a gente conduz essa criança para tirar a livre demanda, muitas vezes tirar a amamentação noturna e continuar amamentando, tá? Então a gente tem essas duas opções. E muitas vezes eu falo assim para vocês, né, do desmame noturno. Eu queria essa tirada das madrugadas. Gente, eu acho que a maioria das mães, né, se parasse de mamar só de madrugada, o que que eu percebo? Muitas das mães que eu acompanho chegam para mim falando assim, Bruna, eu quero fazer o desmame total porque eu tô cansada, eu não aguento mais acordar à noite. E a partir do momento que organiza as mamadas, né, que a gente organiza essas mamadas da criança e tira a mamada noturna, a mãe volta a sentir prazer em amamentar, porque a rotina dela se torna muito previsível, né? Ela sabe o momento que ela vai dar de mamar, ela sabe que ela não vai mais ficar acordando a noite inteira para dar mamar, então volta a ser muito bom, né? E a criança, às vezes você fala assim, ai, Bruna, mas se eu tirar, né? É uma dúvida muito comum, não sei se alguma de vocês já passou isso. Se eu tirar o peito da noite, será que meu filho não vai ficar com fome, né? Será que não? E a partir do 7º mês de vida da criança, desde que, tá, gente? Desde que ela tenha toda a base calórica suprida durante o dia. A partir de 7 meses, o corpinho da criança ele já tem capacidade para estar dormindo mais de 12 horas seguidas, sem precisar se alimentar, ou seja, se manter em jejum. Então, a partir de 7 meses, a criança não precisa mais acordar para mamar. Porque desde que ela se alimentou bem durante o dia, né? Ou seja, no peito ou já das comidinhas, né? Dependendo da idade, essa criança ela não tem mais a necessidade de ficar tendo esse suprimento, sabe? Essa alimentação. Então, assim, a partir do 7º mês de vida, a criança já está apta, né? A dormir, né? Sem precisar do peito. E quando eu falo dormir a noite toda, eu gosto muito de falar isso para as mães, né? Porque às vezes ela fala assim, ai, dormir a noite toda, vai dormir, não vai acordar uma vez. As crianças, o corpinho delas, né, é feito para acordar ainda, né? Mas esse acordar não é acordar como ela acorda hoje, tá? Geralmente as crianças até uns 4 aninhos, até uns 8 aninhos, 4, 6 aninhos, depois eu vou mandar para vocês se eu achar essa informação certinha, 4 ou 6 aninhos. Geralmente eles podem ter um despertar, tá? Noturno.
de 1 a 2 despertar. Só que esse despertar é um despertar rápido, muitas vezes para ir no banheiro, se a criança não usa mais a fraldinha, ou tem aquele despertar, só que é um despertar que ele desperta e não precisa de ajuda para voltar a dormir. De ajuda que eu falo o quê? Não precisa fazer sucção, não precisa, né, mamar para voltar a dormir. Ele só precisa, às vezes, ver ali, às vezes até sentir que tem alguém, um adulto ali, dando segurança para ele, e ele consegue voltar a dormir rapidamente, tá? Então, assim, o dormir a noite toda, né? Para a criança, quando a gente fala, já é considerado dormir a noite toda quando a criança dorme 5 horas seguidas, tá? Daí ela pode ter um despertar, volta a dormir e dorme o restante que tem. Geralmente a média que uma criança precisa, né, para dormir varia, tá? Para criança, mas é uma média de 11 horas, né? O que eu pego fazendo a maioria das bases, né? Quando eu faço a rotina com as minhas mamães, geralmente que a criança fica bem, é geralmente de 10 a 11 horas de sono, né? Noturnas. Mas 5 horas seguidas. Ó, meu filho dormiu 5 horas. Ó, você já pode falar que dormiu a noite toda. Mas daí ele desperta, né? Se ele despertar, ele volta a dormir, né? Tem que voltar a dormir com autonomia, né? Sem a gente ter que ficar dando peito ou algo do tipo. E vamos começar agora a falar das bases. Depois eu vou entrar um pouquinho mais do desmame noturno, que eu acredito que é a grande dos pilares, né, do desmame noturno, que é uma das grandes coisas, né, que vocês tinham dúvidas. Mas por que quero desmamar, né? Quando a gente fala de desmame, eu falo que um dos primeiros passos a gente tem que saber por que eu quero desmamar. E assim, onde você quer chegar? Você só quer desmamar você quer desmamar porque, igual a mamãe me falou ali, porque à noite tá muito cansativo. Então eu quero realizar o desmame noturno, né? Porque tá muito cansativo e eu sei que isso não é bom pro meu filho. Eu quero realizar o desmame porque eu tô tendo perturbação da amamentação, Bruna. Não tá bom para mim e eu sei que eu tô ficando irritada e perdendo a paciência com meu filho por causa disso. Olha, Bruna, eu não quero, porque eu tô me sentindo sobrecarregada, porque só eu que posso colocar a criança para dormir. Então, assim, primeiro passo é você ter muito claro em mente o motivo que você quer esse desmame, se realmente faz sentido para você. Muitas mães vêm a mim procurando, né, sabendo de desmame, e quando eu vou investigar isso, eu vejo que ela não tem o desejo de realizar o desmame. Para ela tá tudo bem como está, né? Às vezes ela nem tá numa rotina tão assim. Mas por quê? A sogra falou que a criança tá grandinha demais. A vizinha falou que o filho vai ser apegado se continuar no peito. Fulano falou que a criança vai isso, sabe? Então tem muitos e se, né, que as pessoas falam. E nesse processo, a única pessoa que tem a resposta é você, né? Você tem que saber se realmente esse é seu desejo. E por que que você tem que ter isso muito claro? Quando a gente fala no processo de desmame respeitoso, isso vai exigir muito de você, mãe. E quando eu falo exigir muito, porque hoje, grande parte, né, dos problemas que você tem com seu filho, você resolve ele com o peito. E quando a gente está nesse processo, você vai estar aprendendo e ensinando e sendo a professora do seu filho. Então, isso vai demandar muita energia de você. E se você não tiver isso claro de onde você quer chegar, você vai parar no meio do caminho. Então, por isso, o processo do desmame deve começar quando você, mãe, sentir que realmente você precisa. Não porque ciclano falou que você tem que desmamar, né? Que a criança tá grande demais. Gente, não existe isso, né? Isso é muito cultural. Se tem mães que amamentam até 5 anos, 6 anos, e para ela tá ótimo, assim, né? Não tá numa rotina exaustiva, perfeito, continue, né? Muitas mães me perguntam assim, Bruna, mas não é ruim amamentar por muito tempo, né? Será que não é nada de ruim? Acontece, né, da criança para o desenvolvimento dela? E eu sempre falo, se a amamentação, né, para essa dupla, é, a única forma de se relacionar é a amamentação, né? Até com 4, 5 anos, eles não desenvolveram novas habilidades, né, para se comunicarem de forma efetiva, ter outras formas, né, de conexão, daí é ruim, né? Mas não que a gente precise tirar, às vezes a gente tem que organizar e essa mãe desenvolver isso e pode continuar amamentando. O problema é que quando a gente usa a amamentação como uma muleta, né?
para a gente não se desenvolver como mãe, né? Como professoras, né? Dessa criança que precisa aprender nessa fase, né? Deixa eu olhar aqui, mas estou esgotada. Eu queria só tirar das madrugadas. E assim, então, o primeiro passo é isso, a gente saber o motivo. E eu vi que umas de vocês ali no chat colocou, eu queria só tirar de madrugada, né? E e essa é uma dúvida muito comum, né? Bruna, eu tenho que tirar, então, se eu quero tirar só na madrugada, eu posso fazer só o desmame noturno? Já posso ir direto para o desmame noturno? Depende. Depende de como está a sua demanda durante o dia. O que eu geralmente percebi ao longo desses anos atendendo centenas de mães, né? Agora, centenas de mães nesse processo de desmame. Se essa mãe está em livre demanda durante o dia, ou seja, e quando eu falo livre demanda, às vezes você fala assim, Bruna, não tem livre demanda, mas a criança ficou o dia inteiro na escola, né? Por isso que não está em livre demanda. Mas no final de semana, mama um monte. Então, assim, se essa criança tem o peito disponível a todo momento, durante o dia, quando ela solicita, quando a gente vai realizar um desmame noturno, quando a gente vai para o desmame noturno, né, aplicar as estratégias do desmame noturno, é muito mais difícil para essa criança entender, porque o peito está disponível todo momento. Então, assim, geralmente, o que eu indico, a gente precisa estar organizada essas mamadas, né? Com uma organização, uma previsibilidade de quando acontecem essas mamadas. Geralmente, são crianças com mais de um aninho que o leite materno já não é mais o alimento principal, né? Então, a gente pode deixar coisas de 3 mamadas, né, durante o dia. Organizar essas mamadas para aí sim, quando essa criança está familiarizada, né? Que o peito já não está mais disponível toda hora, ela está familiarizada com a nossa nova forma de se comunicar com ela, nossa nova forma de aplicar as estratégias, daí sim a gente vai para o desmame noturno. Porque se a gente já vai para o desmame noturno com uma criança mamando, quando ela quer, gente, é muito mais desgastante. Porque pensa, à noite você está cansada, você tá querendo dormir, você não tem as distrações que tem durante o dia, né? Que muitas de vocês, eu sei que vocês utilizam as distrações e é uma poderosa, né, ferramenta nesse processo, mas à noite a gente não tem isso. Então, se a gente não trabalha, né, isso com a criança, a gente não consegue estar realizando bem o desmame noturno. Então, assim, apesar de que, Bruna, eu só quero realizar o desmame noturno se a gente não trabalhar essa base, se a gente não fazer com que essa criança seja familiarizada e que ela entenda esse processo. Por quê? O desmame respeitoso, né, é o quê? Que eu vou falar ali, o que é o desmame gentil, né? Deixa eu ver se é o próximo, não. O desmame respeitoso é o quê? As duas partes fazem parte. A amamentação é entre duas pessoas. Então, o seu final, seja ele só o desmame noturno ou seja o desmame total, não sei, né? Qual que é a sua necessidade, tem que ser feito pelas duas pessoas. A criança, ela tem que saber o que está acontecendo, ela tem que saber que, claro, não é como falar com um adulto, né? A gente tem que falar de forma lúdica com essa criança, que o peito já não vai estar disponível toda hora. Mas a gente precisa ir trabalhando isso com ela antes de chegar num desmame noturno, porque lembra, é cérebro, a gente está trabalhando com um hábito muito forte que está desde recém-nascido. E o que acontece com o hábito, né? Eu não coloquei aqui o cérebro da criança. Mas o que acontece com o cérebro da criança? Ele não tem essa parte pré-frontal, que a gente chama, né? Que é a parte do raciocínio, né? O que pensa, que sabe fazer, que entende as coisas, né? Que faz raciocinar, isso é por causa disso, né? Não faz. Ele só tem a parte primitiva do cérebro. E eles estão em desenvolvimento, e vai começar a desenvolver essa parte frontal a partir dos 4 anos de idade. E, na verdade, só vai finalizar com 28 aninhos, né, de idade. Então, até esse período, a criança, ela age com sentido de sobrevivência. Então, qualquer coisa que ela não se sinta segura no processo, que ela não tenha previsibilidade do que vai acontecer, ativa essa parte aqui primitiva da criança em estado de alerta, é quando a criança começa a ficar muito mais irritada, muito mais chorosa, a gritar. Então, assim, se a gente não trazer essa previsibilidade e essa da rotina para a criança, a gente não consegue avançar de forma segura, né? E respeitosa nesse desmame.
E o outro ponto é importante é quando desmamar. Então, quando a gente está falando de desmame respeitoso, tá, gente? E eu sei que tem mamães aqui que eu li no questionário que vão estar assistindo essa aula depois, que tem crianças por menos de 1 ano. Quando a gente fala de desmame respeitoso, a criança faz parte. E para a criança fazer parte, ela tem que entender pelo menos algumas coisas, né? Ela tem que entender. E geralmente isso acontece depois que a criança tem mais de 1 aninho, geralmente por volta de 1 ano e 3 meses, né? Varia para a criança. Então, quais são os sinais, né? Que a gente sabe que a nossa criança está pronta, né? Para iniciar essa perca, né? De ir perdendo isso. A criança já começa a entender pequenos comandos, ou seja, o que seria pequenos comandos? Ah, se você fala assim, filha, pega a bonequinha, ela sabe o que que é. Filha, é hora de tomar banho, ele sabe o que que é banho. Filha, agora é o horário de naná, ele sabe o que é naná. Então, entende esses pequenos comandos, né? A criança entende pequenos comandos. Essa criança já sabe a diferença de dia e de noite, então ela sabe que de dia é sol, né? É o horário de acordar, de fazer as coisas, e à noite é o horário de dormir, né? Ela tem essa consciência, né, do que é dia, o que é noite. Essa criança também, muitas vezes na amamentação, ela já demonstra sinais, já que realmente o que ela quer não é aquilo, é que ela não sabe, ela não conhece o que ela quer, né? Ela não sabe te falar. Mas muitas vezes a criança fica pulando de peito em peito. Você tá dando mamar, a criança fica para lá e para cá. Sabe, pulando de peito em peito, ou então ela tá brincando um pouquinho, vem aqui e faz assim no peito e sai, sabe? Então, se a criança apresenta esses sinais, né? Se ela entende a comando, se ela sabe a diferença de dia e de noite, se ela aceita outros alimentos, se algumas vezes você percebe pouco interesse nas mamadas, então essa criança está pronta, né, para ser conduzida por você para esse desmame, seja ele parcial ou total, tá? Se ela não apresenta Se ela não apresenta esses sintomas, então não tem como a gente conduzir um desmame respeitoso, tá? A Maria tinha falado que tá travando ainda, gente? Me responde aqui, só para eu ver se está tudo bem, se eu posso seguir. Aqui para mim tá tranquilo. Perfeito. Então, vocês entenderam, gente? Eu sei que tem muitas mães com crianças que eu li lá, 7 meses, 10 meses, que estão cansadas de acordar várias vezes durante a noite para amamentar. Eu sei que é difícil, né? Porque não é fácil essa privação de sono. Porém, a gente, quando fala de desmame respeitoso, a gente não consegue conduzir essa criança para um desmame respeitoso porque ela não entende. O que que a gente faz nesses casos? A gente faz ajustes na rotina, que eu vou falar aqui para vocês para frente, para diminuir os despertares. E também tem técnicas, né, que trabalham com a dissociação, para tirar a associação da sucção para dormir. Isso a gente trabalha com criança com menos de 1 ano, né? Então, isso a gente consegue estar trabalhando. Agora, com crianças a partir de 1 ano e 3 meses, que já apresenta esses sinais que eu falei para vocês, daí a gente vai conduzir essa criança sim para um desmame respeitoso, porque ela é capaz de fazer parte, ela é capaz de atender. A Vânia colocou aqui 2 aninhos, geralmente 2 aninhos é uma idade excelente que eles entendem super bem, tá? Então, o que que seria o desmame gentil, né? Então, o desmame gentil é quando a gente realiza esse desmame com a participação da criança e respeitando tanto o tempo da mãe de entender as mudanças, né? De entender essas mudanças de acolhimento com o filho e do filho entender essas mudanças, sejam elas fisiológicas, né, alimentares, nutricionais, porque tá tirando uma parte da alimentação também, né, apesar de que, lembre-se, não é mais importante, não é a fonte, é agora o leite materno é só complemento, né, mas também a gente está respeitando ela para ela ir entendendo essas mudanças emocionais, né? Essas mudanças de relacionamento. Porque conforme a gente vai fazendo esse desmame de forma gradual e gentil, a criança vai entendendo que o seio está saindo de cena, mas a mãe não. Então, essa é a intenção, né? E por isso que eu falo que é um dos grandes mitos, né? Que eu já comentei com vocês um pouquinho lá, que a mãe tem que sumir para estar fazendo desmame. Não. A criança tem que entender que
O peito pode não estar mais disponível a todo momento, mas a mãe está, né? E isso que faz a diferença. A gente não está trocando as coisas, né? A gente não está fazendo que a criança esqueça do peito. Não, a gente está fazendo ela entender que o quê? Existe um TT, né? Que o TT é da mamãe, mas que ela não precisa mais agora do TT toda hora, só que a mãe dela tá ali. Então é isso que a gente vai ensinando a criança, porque grande parte. Hoje, se a gente examinar da sua criança que ela precisa mamar realmente, é muito pouco. Geralmente ela mama por fome, geralmente, né, por fome, e teoricamente daí teria alimentação. Geralmente ela mama por tédio, né, por hábito, né? Hábito, a criança, igual a gente falou, desde recém-nascido, né, ela tem o TT a todo momento, então é um hábito. Então ela mama por hábito, ela mama quando ela está entediada, não tem nada para fazer. Ela mama quando vê a mãe sentada ali, acha que a mãe tem nada para fazer, né? Deixa eu ir ali com a minha mãe, né? Eu lembro que eu não podia sentar, gente. Eu não sentava, a criança já vinha já. Acontece com mais alguém? É isso. Então, assim, é muito comum. Outro mito, né? Muito comum na parte do desmame também, que eu gosto de comentar com vocês, eu até fiz um post esses dias, é achar que quando a gente fala de desmame gentil, não tem choro. Gente, criança chora, né? Criança chora para se comunicar. E quando eu tô falando desse choro, é que muitas vezes as mães começam a fazer o processo, e se a criança chora, é, ela fala, meu Deus, estou traumatizando a minha criança, né? Estou traumatizando, e não é assim, né? Existe. Se essa criança chora, mas ela se sente acolhida, se a gente faz com que essa criança se sinta acolhida, se a gente enche o tanquinho emocional dela, né? Se a gente sabe encher o tanquinho emocional dessa criança corretamente, se a gente sabe se comunicar com essa criança corretamente, né? Essa criança, ela vai chorar para extravasar, né? Porque ela ainda não sabe lidar com as emoções. Lembra? O cérebro dela está em desenvolvimento, né? Ela ainda não tem essa parte. Então, ela precisa do quê? De um adulto, né? No seu caso, no caso, a mãe, né? Uma mãe calma, serena, segura do processo, para acalmar essa criança, né? Para ensinar essa criança a regular as emoções sem o peito, porque o peito é um potente, né? Um forte regulador emocional. Ele resolve muitas coisas quando a criança está destemperada, né? Como eu falo. Vocês têm o hábito? Me conta aqui no chat. Criança cai, chora, acontece aí a parada instantânea quando dá o peito ou não? E aproveitando essa parte de mitos aqui sobre o desmame, me conta aqui no chat ou me faz perguntas se vocês quiserem abrir aqui. Tem alguma coisa que vocês têm dúvida sobre o desmame? Ai, Bruna, eu já ouvi falar isso, é verdade, não é verdade? O que que você acha? Sim, peito resolve tudo. Vou ter resolvido. O peito resolve tudo, né? E daí, se a gente resolve, eu sempre falo assim, se a gente, mãe, né, acredita que o peito é a única. É o que resolve, né? A única arma que nós temos, né? Para resolver tudo, ela será. Agora, quando a gente começa a entender que a gente tem outros poderes mágicos, né? Daí sim a gente consegue mostrar para essa criança que não é apenas o TT que consegue resolver. Por isso que eu falo que lá naquela primeira parte, quando vocês vão iniciar o desmame, quando vocês vão iniciar esse desmame, esse desmame mágico, quando vocês vão realizar esse desmame, vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, que o peito, ele trabalhou o alicerce, né? A base para vocês, né? Do relacionamento de vocês. Só que tá na hora de construir as paredes, né? E ele não precisa estar ali como amuleto sempre. E daí, conta os outros poderes. Tá vendo como vocês nem sabem? Ó, a criança, vocês têm os poderes, né? E tudo bem que a gente tem que saber se comunicar de forma assertiva com essa criança. Lembra? A gente está falando de um cérebro em desenvolvimento. Então, a voz uma poderosa ferramenta. A maneira como que você fala, o tom da sua voz,
Tudo isso comunica para sua criança. A forma de conexão que você faz com ela, né? Os abraços, beijinhos, o brincar. Gente, o brincar é uma poderosa ferramenta, né? E a conexão, quem é minha aluna sabe que eu falo muito do mocinho, eu defendo muito o mocinho, que é o momento de conexão individual. Isso é muito importante para a criança, né? Ter esse mocinho, eles saberem o que significa, porque é aí, nesse brincar, que mostra para a criança que ela pode ter a mãe sem ter o peito, né? E não é uma coisa separada, né? Porque muitas vezes a criança não sabe essa diferença. Se o peito está saindo de cena, na cabecinha deles, o TT também está saindo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? O TT não está saindo de cena. Somente a mãe, né? O TT está saindo de cena, não a mãe está presente. Então, essa que é a base, né? A gente tem que mostrar para a criança que o TT está saindo, mas está sendo suprida, né, esse TT pela presença de qualidade da mãe. Uma criança nunca vai aceitar perder o TT e não ganhar nada em troca, sabe? Não trocar, ele perceber que está perdendo o TT, está perdendo a mãe, porque muitas vezes, o que eu vejo, né? Muitas vezes é uma forma da criança matar a saudade da mãe e mamar. Porque muitas vezes, o único momento que você para realmente e dá atenção para essa criança é amamentando. É quando a criança fala, eu quero TT, e você tem que sentar, parar todos os afazeres que você está fazendo em casa, sentar o bumbumzinho ali e ficar com ela. Entendeu? É uma forma, porque é o momento que ela é vista por você. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Será que a gente não está tão atarefada, tão cheia das coisas e está esquecendo? E isso está sendo um chamado da sua criança para, tipo, mãe, olha, eu estou aqui, me olhe, né? Então, assim, tome cuidado com isso, né? Observe isso, como que está sendo. Deixa eu ver. E uma das principais bases, e isso daqui, gente, é até para as crianças que eu comentei lá, que é menos de um aninho, que acorda muito à noite, é ajuste, alinhamento de rotina. Se vocês não trabalharem isso, mesmo que vocês realizem um desmame, tá? Mesmo que vocês realizem o desmame noturno, se isso não for muito bem trabalhado, vocês não vão conseguir diminuir os despertares da sua criança, né? Se esses despertares forem por esse outro motivo, por esses outros motivos. Uma criança, ela só acorda à noite porque teve algo durante o dia que não foi suprido, né? E a gente vai ver qual que são esses elementos, tá? E a rotina da criança, ela tem que estar alinhada com todas as suas necessidades. E eu falo sempre que a gente precisa dar aos nossos filhos o que eles precisam, não o que eles pedem. Porque geralmente o que eles pedem é o TT, né? E muitas vezes não é o que eles precisam, às vezes eles precisam de outras coisas. E o que que é esses pilares, né? Que eu falo tanto do desmame noturno que a gente precisa saber, e isso também, às vezes, fazendo somente esses ajustes, né? A gente já consegue diminuir os despertares se eles não forem apenas pelo hábito da sucção, tá? Se for pelo hábito, daí a gente consegue apenas com as estratégias, mas do hábito. Primeiro, a alimentação. Se uma criança ela não está comendo bem durante o dia, ela vai sentir fome, ela vai acordar à noite para mamar por fome. Então, é muito importante vocês avaliarem, né? Se a criança tem mais de um ano, como que está essa alimentação dela durante o dia? Ela está comendo, está tomando cafezinho, está almoçando, está jantando? Como que está a quantidade de proteínas dessa criança, né? Da carninha, do ovinho, que é o que dá saciedade para essa criança, né? Como que está essa alimentação? Essa alimentação tem que estar equilibrada. As crianças menorzinhas, né, que começou agora a introdução alimentar, né, que ainda o alimento não é o principal alimento, e sim o leite materno, como está as mamadas durante o dia? As mamadas durante o dia tá eficaz, né? Você realmente está fazendo mamadas eficazes para essa criança que ela tá enchendo a barriguinha dela ou não? Né? Então, assim, um dos primeiros pontos é esse, é ver se a criança está se alimentando de forma correta durante o dia.
Segundo pilar, gasto energético. Essa criança está gastando energia? Criança precisa gastar energia. E daí tem mãe, que é a mãe da louca, gastando energia. Tem mãe que faz a criança gastar muita energia, isso também não é bom, tá, gente? O gasto energético tem que ser de acordo com a idade da criança. Igual uma criança com menos de 1 ano, a gente não vai colocar ela para fazer muita coisa e muito agitado. Isso agita muito a criança, né? Cada idade tem as atividades próprias, né? Mas é muito importante que essa criança, durante o seu dia, ela gaste essa energia, que ela brinque, né? Que leve ela para o parquinho. Eu coloquei aqui o sol, né? É muito importante que essa criança seja exposta ao sol. Por que é importante, né? Essa exposição ao sol? Porque assim a criança vai regulando, né, o ciclo circadiano dela, por causa da luz, né, a melatonina vai regulando. Então, assim, se você conseguir, se a criança não é na escolinha ainda, conseguir dar um passeio com ela de manhã, né, que vai expor ela um pouquinho de sol, você já consegue fazer com que ela gaste um pouquinho de energia, isso é muito importante, tá? Outra coisa muito importante que a gente já comentou é o momento da conexão. E eu falo assim que existe vários tipos de conexão. Às vezes você fala assim, ah, Pina, mas eu fico o dia inteiro com meu filho. Fico o dia inteiro com meu filho, quer mais conexão? Olha, eu tô presente o dia inteiro. Só que às vezes você não tá presente plenamente, né? Você tá ali cozinhando e ele tá ali brincando. Você tá, às vezes ele tá mamando, você tá aqui no celular, sabe? Então, você não tem aquele momento de conexão plena mesmo, sabe? Olhinho com olhinho, brincar com brincar, entrar no mundinho dele. E isso eu falo principalmente para criança, mas como ela vai comer bem em cima uma noite toda? Olha, a criança, eu só vou cortar aqui antes de eu continuar. A Diana pergunta assim, como ela vai comer bem se mama a noite toda, né? Se ela come bem durante o dia, você fica tranquila para conduzir o desmame noturno. Vocês estão conseguindo me ouvir? Aqui deu uma travada. Então, assim, quando a gente começa a organizar essas mamadas e ela começa bem, daí a gente sabe que a gente pode estar pontuando, né? A gente pode ir tranquilamente para o desmame noturno, porque a gente sabe que essa criança não vai estar com fome quando ela vier a pedir o TT durante a noite, tá? Então, por causa disso. Mas mas só de regular as mamadas, né? Por isso que eu falo, gente, é importante começar a regular as mamadas durante o dia, né? Porque daí a criança já vai começar a se alimentar melhor, tá? Mas voltando aqui, a importância dessa conexão. E, gente, essa conexão é importante até para crianças que tá ali depois de 1 aninho e meio, que começa com 2 anos. Não sei se a criança de vocês é assim, porque é muito de personalidade, mas geralmente por volta de 2 anos, a criança está percebendo que ela é um ser diferente da mãe, né? Ela não é a sombra, né? Ela é um ser independente. E a criança, ela fica querendo ter muito mais a busca da autonomia, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, né? Às vezes, aquela briga pelo poder. E nesses momentos de conexão, é o momento que a gente trabalha isso com a nossa criança, né? Dela sentir que em algum momento ela não precisa brigar pelo poder, né? Ela não precisa disputar quem manda mais. Então, assim, o momento dessa conexão, que você faz essa conexão com eles, esse mocinho, é importante que você entre no mundinho dele, que nesse pequeno momento você dê essa liberdade para eles mandarem na brincadeira, sabe? E essa fase de 2 anos a gente vai resolvendo mostrando o quê? Que a criança ela pode ter os seus desejos, né? Alguns desejos a gente pode até, igual a roupinha. Filho, você prefere essa ou aquela? Sempre dá escolhas para eles, sabe? Porque eles se sentem, né? Que eles não vão ficar brigando com o poder para você. Porque se a gente só manda, é isso. A criança explode muito mais fácil, né? Então a gente tem que saber conduzir essa criança, sabendo que com respeito e limites, né? A gente não é permissividade, né? Quando a gente fala educação permissiva, educação respeitosa, né? Não é permissividade, é educar com limites, né? E a gente mostra isso para essa criança, que tem coisas que ele pode sim, né? Aceitar, que ele não precisa disputar poderes com a mãe, né? E a gente faz isso muito nas brincadeiras, né? E nas brincadeiras
É aquela história, é o brincar que a gente tem que se segurar um pouco, porque senão a gente brinca e tem que ficar me segurando. Ele falou isso por mim. Ficou assim, Pedro, não joga isso. Não, Pedro, não bagunça isso não. Ai, você vai quebrar o brinquedo. A gente fica assim, né? Então a gente acaba não entrando no mundinho deles, porque a gente é adulto, é difícil, né, a gente entrar. Mas é importante a gente, nesse momento, principalmente do brincar, deixar eles, tá? Meu filho que tira a blusa sozinho não consegue e fica bravo e vem o choro. É bem isso, é uma fase, é aquela fase assim que às vezes a gente tá super atrasado e eles querem se trocar sozinho. E daí a gente quer rapidez e vai lá e troca a criança sozinha. Ah, filha, daí que eles choram mesmo, né? Por quê? Porque eles estão descobrindo e eles se sentem muito pequenos ainda. Então, por isso que é muito importante essa habilidade nossa, né, de entender o cérebro da criança e como conduzir isso de forma saudável. Meu filho vai fazer isso. E só dormir mamando. Tem que respirar. É. E, gente, outra coisa dos despertares noturnos, que sem dúvidas, tá? Esse é o principal erro que eu vejo. E eu falo isso porque tem até várias alunas minhas, viu? Que às vezes ela fala assim, ai, Bruna, realizei o desmame, mas foi o Antônio, né? O Antônio ainda tá acordando 3 vezes ainda, né? 4 vezes é normal. Você falou que geralmente é uma, duas, né? Ele volta a dormir rápido, mas tá acordando. Daí eu falei, ó, vamos lá, vamos ajustar essa rotina de novo, como que tá? E a gente vê que a rotina da criança em relação ao sono não está adequada. Gente, eu gosto muito de falar que a criança o sono da criança, a vida da criança não é para ser igual ao adulto. Eles precisam de muito mais sono que a gente. E por causa da nossa vida corrida, né, que a gente vai dormir tarde, isso, as crianças seguem isso. E isso não é saudável para a criança. Então, uma das coisas que vocês têm que estar ajustando é os horários, principalmente de soneca. Criança tira soneca ainda, né? Tem idades que não precisam mais. A partir geralmente de 3 aninhos, a criança pode tirar uma ou nenhuma soneca. Mas a criança precisa. Como que tá essa soneca durante o dia para chegar à pressão à noite? Eles estão dormindo bem? Como que tá o horário dessa criança ir dormir, né? Qual o horário que essa criança está dormindo? Qual o horário que essa criança está acordando? Quanto tempo tá, né, desse do horário que ela dorme até o horário que ela acorda? Quantas horas? Tudo bem que hoje eles acordam para mamar, eu sei disso, mas tipo assim, vamos supor que não existisse o mamar, né? O horário que ele vai para a cama e o horário que ele acorda, como que tá? Por que que eu falo isso? Quando a criança ela vai para a cama e ela tá muito cansada, muito exausta, né? Tipo assim, o corpinho tá cansadíssimo, o nível de cortisol aumenta muito. O nível de cortisol é uma falsa energia. Então, é assim, imagina que a criança está cansada, só que daí a casa ainda tá todo mundo acordado, tem coisa, ou seja, ela passou do horário dela dormir. O corpinho dela fala assim, ô, você precisa de energia para continuar aí brincando. Não sei se já aconteceu isso com vocês, que às vezes você fala assim, nossa, ele tá morrendo de sono, de repente parece que pegou fogo, né? É o efeito vulcânico, porque daí eles liberam cortisol. Então, o nível de cortisol dessa criança fica bem alto. O nível de cortisol dessa criança vai influenciar os despertares dela noturno. Por quê? Quando a criança dorme, esse cortisol, ele não deixa o corpinho dela relaxar. Ele não deixa a melatonina, que é o hormônio do sono, fazer o efeito, porque fica competindo ali com eles, né? Então, a criança não relaxa. E daí, quando a criança vai emendar um ciclo de sono no outro, porque o ciclo de sono da criança é igual ao nosso, a gente tem, tipo assim, vamos supor, 60 minutos, a gente dorme profundo, depois mais 60, sabe? Tipo assim, só que a gente tem despertares, só que a gente consegue voltar a dormir rápido e muitas vezes a gente nem percebe. Agora, a criança, como ela tem o hábito de sucção, ela tem os despertares, ela não consegue emendar um ciclo de sono no outro, por hábito ou por níveis de cortisol muito alto, desequilibrado. Então, assim, às vezes a gente tira o hábito de sucção, só que às vezes a gente não melhora essa parte hormonal da criança. Então, eles vão continuar despertando muito. Então, tem que ter esse cuidado aí, com esse nível de cortisol. Eu gosto sempre de falar que a criança, para dormir não basta ter sono, o corpinho dela tem que ser preparado para estar dormindo. E esse corpinho ser preparado para dormir significa que essa criança ela precisa do quê? Ela precisa ter ela precisa ter um bom dia, né? Que ela gastou sua energia, que ela comeu bem, que ela teve conexão com a mãe.
ela precisa ter uma boa rotina de sono, né? Um bom ritual de sono. Para que serve o ritual de sono? O ritual de sono é para mostrar para a criança que a noite está chegando, né? A noite vai chegando e o corpinho dela vai ficando o quê? Relaxado para dormir, para poder dormir. E quando a gente tem um ritual bem forte, né? Um ritual que a criança tem previsibilidade do que vai acontecer, fica muito mais fácil a gente conduzir ela para o sono. E a criança geralmente dorme-se muito tarde, né? Hoje em dia, as crianças, pela nossa rotina. Só que a criança, o ideal dessa criança, de todas as crianças, né, é até 8 horas estar dormindo. E por que isso? Porque 9 horas da noite é o pico de melatonina, né? É do hormônio do sono. E se a gente não faz essa criança pegar esse pico, a criança não tem um melhor proveito, né, do sono. Então, a gente precisa fazer com que eles durmam mais cedo, né? Até pra gente ter um tempinho também para nós, né? Eu falo assim que o Pedro lá em casa, o Pedro dorme 7h30, né? Eu falo, gente, quando não dorme, eu falava, gente, o que que eu fazia com o Pedro quando ele não dormia, não dormia cedo, né? Porque a gente consegue fazer tanta coisa, a gente consegue ter aquele momentinho de paz nosso, sabe? E também fazer com que essa criança ela tenha um sono mais reparador. A criança precisa desse sono, né, para equilibrar os hormônios. O hormônio de crescimento, né, é feito nesse período, né, nas primeiras horas de sono. Então, é importante que a criança não tenha despertares. A criança, tudo que ela aprende durante o dia é consolidado durante o sono. Então, muitas vezes não basta, tá, gente, tirar o peito, não basta tirar o hábito, a gente tem que trabalhar essa base para o desmame. A gente tem que ver como que está o sono da nossa criança. A gente muitas vezes tem que mudar a rotina da nossa casa, né? Porque como que a gente vai falar para a criança que já está chegando a hora de dormir? Se 8 horas da noite está lá a TV alta, passando o jornal, a gente está assistindo, tá aquele barulhão, aquela conversa alta, a criança não vai entender que ela precisa dormir. Ela quer se sentir pertencente lá. Então, se a gente quer fazer com que a nossa criança durma antes, a gente tem que fazer o corpinho dela entender que a hora do sono está chegando. Isso a gente faz diminuindo também a nossa casa. Então, assim, 2 horas antes de dormir, a gente vai diminuindo, sabe? Deixando as coisas mais devagarzinho. Eu falo mais lentinho, até a minha voz, eu começo a falar mais devagarzinho. As luzes de casa é bom não deixar, sabe? Se você conseguir ter aquelas luzes amarelinhas, você pode deixar mais amarelinha. As atividades que vocês fazem no pré, né, no ritual noturno, ser atividades mais calminhas, quebra-cabeça, leiturinha, né, historinha, ter uma rotina que você faz todos os dias. Ai, Bruno, eu dou janta, dou banho, coloco pijama, porque isso vai na cabecinha da criança o quê? O horário do sono tá chegando, né? O meu horário tá chegando de dormir. Então, isso prepara essa criança para o sono, para dormir. E é bem mais fácil a gente conseguir fazer essa criança dormir e já pensando lá no futuro, na retirada da necessidade de mamar para dormir. Então, se você não tiver um ritual muito bem pré-estabelecido, é muito difícil a gente conseguir tirar esse seio de cena. Agora, quando o seio é apenas uma das partes, né? Mas todas as partes sempre acontece, o corpinho dessa criança vai entendendo. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Me tira a blusa. Minha filha. Aí, igual aqui, ó. Acontece muito isso, viu, Rita? Igual você falou da sua filha aqui, que ela chega cansada da escola, né? Provavelmente, não sei se ela vai para a escola à tarde, né? Provavelmente ela deve acordar um pouquinho tarde. Estou aqui pensando que, como ela vai dormir tarde, ela acorda tarde porque ela vai na escola só à tarde. Como a gente consegue estar regulando isso? Com o horário de acordar. Então, a gente acordaria ela cedo, porque daí a gente conseguiria fazer. Ela vai tender a fazer uma sonequinha, né, antes de ir para a escola, sabe? Ponte, para na hora que ela chegar da escolinha, ela não tá tão cansadinha ainda, para dar tempo de você fazer a jantinha, tipo, dar a jantinha para ela, o banho, fazer o ritual e ela dormir.
E geralmente essa criança que está cansada, ela vai dormir no máximo até 7 horas da noite, né? Então, assim, quando a criança a gente consegue outros artifícios durante o dia, né? Para diminuir essa pressãozinha de sono dela, essa pressão de sono, ela consegue estender um pouquinho melhor, mas você, você teria que fazer ela acordar, porque geralmente, como ela vai dormir tarde, você deixa ela acordar tarde. Então, isso bagunça o ciclo circadiano da criança, né? E eu falo assim que quando a criança tira a sonequinha à tarde, gente, o importante para não influenciar o sono noturno é que eles durmam até 16 horas. Depois das 16 horas já interfere, tá? E a criança que dorme a partir das 18 horas, né, 18 horas da noite, já é considerado sono noturno. E quando eu falo de horário aqui com vocês, é para vocês terem uma base, mas o sono da criança, a rotina da criança, não é para ser uma coisa que se eu digo engessada, sabe? Tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? Tipo assim, tem que ser assim certinho. A gente tem que aprender a ver o quê? Os sinais da nossa criança, né? A gente tem que aprender a visualizar se eles estão cansados, se eles precisam ir dormir antes, igual eu falei que meu Pedro dorme 7h30, mas não é todo dia que ele dorme 7h30. Tem dias que eu tenho que colocar ele para dormir 6 horas da tarde, que ele está muito cansado. Tem dias que ele vai dormir mais tarde, porque a gente vai sair para alguma festa. Então, assim, a rotina não é para nos aprisionar, a rotina é para dar uma certa liberdade, porque a gente entende as necessidades do nosso filho, né? A gente sabe isso. E quando a gente fala dessa mudança de rotina, às vezes de dormir, pensando só na parte mesmo, fazendo dessa parte hormonal da criança para o desenvolvimento delas, tá? Vocês conseguiram entender um pouquinho essa parte? Ou vocês acham que ficou meio complicado da importância desse dormir, né? Dos despertares? Porque o cortisol tem muita influência, tá? Tá ok? Posso seguir? Gente, eu lendo aqui o chat de novo, a Duda colocou: a madrugada vence o TT por conta do cansaço. E aí entra a primeira parte lá, né? Por isso que é tão importante o desmame gradual. A gente trabalha primeiro, durante o dia, né? As estratégias para que a criança entenda e a gente não demande tanto, porque vai demandar. E eu falo assim, quando a gente for entrar para a guerra do desmame noturno, né? A gente tem que saber que às vezes a gente vai estar cansado, mas a gente vai ter que realizar o quê? Um planejamento para a gente estar fazendo isso, né? Porque isso bagunça a cabecinha da criança. E por isso, gente, que daí um método que eu utilizo, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo visualizar essa página? Eu mudei, eu não sei se muda. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho o porquê da ordem, né? Que eu utilizo. E igual elas falaram assim, ai, Bruna, eu fico muito exausta, né? Do desmame noturno, mas eu me vence pelo cansaço. Então, se a gente não trabalha essa base durante o dia, a gente não consegue realizar um desmame noturno, né? Eficaz. Vou entrar aqui, gente. Estou entrando aqui na página do. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês. Esse daqui é a parte do curso mesmo. Bom, só para vocês terem uma noção aqui, ó. A primeira parte, a gente fala, a gente geralmente é importante a gente saber por que falar de desmame, quando devo iniciar o desmame que eu falei aqui hoje muito com vocês, né? Como será a jornada para o vínculo da amamentação, os sabotadores do processo, né? Qual que vocês acham que são os principais sabotadores, gente?
do processo do desmame. E aqui é o suporte, tá? Que eu dou. Daí depois, que aqui, ó, que eu falo que é a base que a gente começa, que é o planejamento das mamadas noturnas, as rotinas e os seus impactos positivos, né? Então, assim, a criança, ela precisa ter o quê? Previsibilidade. Ela precisa ter previsibilidade do dia dela para ela sentir segurança e assim a gente conseguir conduzir o desmame, né? Para que assim que a gente conseguir conduzir um desmame mais respeitoso com a criança. Aqui, daí, sabendo disso, né, a gente prepara essas bases, daí sim a gente vai trabalhar as técnicas que a gente fala, né? Como que a gente vai falar com essa criança, como que a gente vai falar para ela que o TT não está mais disponível. Lembra, o cérebro da criança é o cérebro em desenvolvimento. A gente tem que saber falar de forma lúdica com essa criança, trazer essa criança para o processo de uma forma lúdica, né? Como lidar com o choro no processo, que eu sei que é uma grande dificuldade das mães, os facilitadores desse processo. Daí tem um aulão, né, da organização. E daí aqui, ó. Aqui é a parte do desmame noturno, que é o desejado, tá vendo? Acho que todo mundo, né? Quando iniciar o desmame noturno, então aqui a gente geralmente, depois que a gente trabalhou essa primeira parte que eu falei com vocês, daí sim vai para o desmame noturno e geralmente eu peço para estar aplicando por pelo menos 15 dias antes de ir para o desmame noturno, né? Porque daí a criança já entende. Aqui vamos trabalhar o hábito do TT, os pilares para o desmame noturno, né? Que aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que eu comentei hoje com vocês, sobre os pilares, né? Que precisa, as rotinas pré-sono e o ambiente, as estratégias e técnicas para essa etapa. Acordou e pediu o TT, o que que você vai fazer? O papel do pai no processo do desmame, principalmente do desmame noturno, que tem isso também. E aqui, muitas de vocês acham que somente o pai tem que acolher a criança durante o desmame noturno, né? E não, gente, o pai, ele auxilia muito no desmame noturno, e aqui eu ensino vocês como que eles vão estar auxiliando, mas vocês, é importante também estar acolhendo também essa criança durante a noite, porque lembra, ela precisa entender que o TT não está, mas a mãe está presente. Agora, se todos despertarem, somente o pai acolhe, né, a criança, isso é um pouco ruim, mas o pai é um grande suporte nessa parte, tá? E eu vi aqui que vocês perguntaram do pai também, né? Eu fui falando aqui do pai do papel. Então, como incluir o pai no desmame? Além disso, nas rotinas, tá? Principalmente nas rotinas de pré-sono, de conexão com a criança, porque é muito comum quando a criança está em livre demanda, mamando demais, que ela nem aceite muito o pai, né? Fazer as coisas, tipo, o pai dar um banho, o pai fazer isso, tudo é mãe, né? Tudo é a mãe dá comida. E nesse processo a gente começa a incluir o pai também nessas rotinas, né? Para que ele se sinta também. E quando a gente vai tirando o peito de cena, o pai e a mãe vão ficando no mesmo patamar, porque agora vocês não vão ter mais o TT mágico todo momento. Então, vocês têm os mesmos artifícios, né? O pai e vocês têm os mesmos artifícios. Aqui tem os facilitadores, tá? Os comportamentos esperados para essa fase. Então, aqui tem os comportamentos esperados para essa fase. Os facilitadores para esses processos, tá? E depois do desmame noturno, gente, então, assim, a gente trabalha a organização das mamadas, depois a gente vai para o desmame noturno e depois a gente vai para o desmame total, que seria tirar as mamadas que ficaram durante o dia. Para as mães que não querem continuar amamentando, né? Se para você tá ótimo, ai, Brunão, agora eu tô super feliz, né? Tô com as mamadas organizadas, eu não tô mais amamentando à noite, tranquilo. Então você não precisa seguir. Mas tem essa parte que é o ponto final, né? Que daí a gente é o passo final, com carinho, como que a gente vai fazer, as últimas mamadas a serem eliminadas, como que vai fazer isso. O ritual de encerramento, gente, que é algo muito importante, né, para realmente colocar um ponto e a criança entender esse encerramento, né? Eu explico aqui os rituais, os comportamentos pós-desmame e o novo ciclo. E para vocês entenderem tudo isso, né, algo que ao longo, né, do curso eu fui mostrando para as mães e fui fazendo, né, foi vendo a necessidade de entenderem realmente o cérebro da criança. Então, assim,
tem um aulão mesmo aqui só de neurociência da birra, né? Como que a gente faz quando as crianças fazem birra, por que que elas fazem birra, o que que vocês, né, têm que fazer nesse momento e aprendendo a encher o tanquinho emocional da criança. E por que que é tão importante encher esse tanquinho emocional da criança, gente? O tanquinho emocional da criança, ele ele é um modo como a criança se sente amada. Ela precisa realmente estar se sentindo amada, plenamente amada por você, para que ela entenda que ela não precisa do peito para se sentir, para ter essa conexão, né? E quando a criança está se sentindo muito amada, é muito cuidada, né? Muito olhada, atendendo suas necessidades, ela não tem essa necessidade de ficar mamando toda hora. E é muito mais fácil a gente mudar uma rotina da criança quando ela está com o tanquinho emocional abastecido, ela não está andando na reserva. Muitas vezes, por causa da nossa vida corrida, nossas crianças andam na reserva do amor, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe comunicar nosso amor para elas, mas é como se a gente estivesse falando inglês para elas e elas só entendem português. Então, nessa aula de encher os tanquinhos, a gente vai passar a falar sobre as linguagens de amor da criança, né? Sobre a linguagem. Vocês já leram aquele livro As 5 Linguagens do Amor, da criança? Tem ele de casamento, me fala que vocês já ouviram falar. É um livro muito bom, gente. Vale a pena, vale muito a pena estar lendo, viu? Esse livro, esse livro do amor. E daí, para todas vocês que participaram aqui, né, que vocês estão com dificuldade de estar conduzindo esse desmame, eu tenho um curso, né, que é o curso que eu estava mostrando ali para vocês, né, para mostrar as fases. É, Esse curso tem um valor, se vocês forem lá no link da minha bio, de R$ 297, né? Só que o link que eu vou estar mandando lá no grupo para vocês, né, até hoje, esse curso sai por 247, com R$ 50 de desconto. E tem garantia incondicional, ou seja, você assistiu ele por 7 dias, não gostou, você pode pedir o reembolso. E tem a garantia condicional também, minha. O que seria essa garantia condicional por 90 dias? Bruna, apliquei o método por 90 dias, não percebi mudanças na minha vida. Você vai entrar no suporte, que o suporte é diretamente comigo, né, no meu WhatsApp, onde eu tiro todas as dúvidas, tá, das minhas alunas, eu gosto de ter esse contato próximo. Bruna, não consegui colocar, não mudou nada. Então, você tem uma consultoria comigo, individual, né? Eu sento com você, a gente faz uma consultoria, a gente faz um novo um planejamento, a gente vê o que está acontecendo, né? O que você não conseguiu ter, né? Eu vou fazer esse levantamento e dou mais um prazo de 90 dias para você aplicar essas estratégias que eu falei para você, né? Não deu certo de novo, Bruna, eu devolvo todo o seu dinheiro. Então, assim, se você está com medo, né? Às vezes, Bruna, será que isso serve para mim? Eu quero tirar esse peso dos seus ombros, né? Eu sei que o método funciona porque a gente é muito mais do que técnicas para realizar o desmame. Você vai aprender técnicas, você vai aprender a forma de falar com a criança, você vai aprender técnicas lúdicas, né? Que a criança precisa ver para ela entender, né? Então, você vai aprender essas ferramentas, mas o mais poderoso é você aprender a olhar as necessidades do seu filho, né? E essa é a minha intenção. Eu tenho certeza que quando você aprende a se comunicar com o seu filho de forma assertiva, quando você consegue mostrar para ele tudo, né, que ele precisa, você consegue aproveitar esse momento para fazer essa alfabetização, sabe, emocional dele começar a entender as emoções dele regular as emoções somente com a sua presença, sem o peito. A retirada do peito fica muito mais respeitosa, cheia de conexão. E eu gosto de falar que o desmame, ele traz uma oportunidade única de encerrar uma etapa e encarar novos desafios propostos pelas fases seguintes do desenvolvimento infantil. Então, nada mais justo do que se preparar da melhor forma, construindo tijolo por tijolo, um alicerce firme que seja capaz de trazer segurança necessária para quem deixa de receber o seio, mas também para quem deixa de ofertá-lo, gradualmente adaptando-se à nova realidade, onde as trocas serão preenchidas por presença de qualidade. Então, quando a gente faz esse desmame de forma gradual, a gente está ensinando, né? A gente está não só para nossa criança, mas para a gente também.
aprendendo a ver a necessidade dessa criança, aprender a lidar com essa criança que muitas vezes vai ser um furacãozinho a ponto de explodir, né? A gente vai saber o que, que a gente vai estar fazendo com elas. E é importante para a criança e para a mãe, né? Eu vejo muitas mães, né, nesse processo que o que elas mais queriam era realizar o desmame. Quando realizam, elas ficam muito mal. Então, quando a gente não vai trabalhando isso, ponto a ponto, se desenvolvendo, a gente não consegue sentir, sabe, esse processo, a gente não consegue ter segurança no que a gente está fazendo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se você avaliou que esse seu desejo, que você precisa realmente estar mudando, né, seu jeito, né, de estar lidando com essa rotina de amamentação, se seu filho está pronto, né, para esse passo, como eu já falei ali para vocês, ele está apresentando esses sinais. Se você sente que vocês precisam avançar, né, nisso e você não sabe como, eu ficarei muito feliz de estar ajudando vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda aqui para mim no chat, porque eu sei que às vezes vocês falam, Bruna, mas será que isso resolve para mim? Porque para mim isso, para mim aquilo, né? Eu sei que tem muitos aqui. Só que o curso, é igual eu falei, não serve, tá, gente, para criança que não tem os sinais de prontidão, tá? As crianças que não têm sinais de prontidão, eu preciso estar fazendo consultoria individual mesmo, onde a gente ensina o processo certinho. O curso não é aplicável, né? Eu fiz o curso porque, primeiro, para conseguir atender mais mães, né? A agenda já estava ficando apertada, atender mais mães, e outro para ficar mais acessível, né? A minha consultoria hoje individual para desmame eu realizo também, só que eu cobro ela por etapa, então assim, sai um valor bem mais alto. Então, foi um jeito de eu, né, atender mais mães conseguirem um desmame respeitoso e cheio de conexão. Naqueles 5 sinais que você postou, o TEL tem 4, já tá na hora por aqui. Então, daí assim, ó, uma coisa que eu gosto, ó, Verônica, ótimo, já tá na hora por aqui, se tá na hora porque realmente é o tipo, seu desejo, tá difícil, então perfeito, é isso mesmo, a criança tem os sinais, você tem esse desejo, é isso, né? Porque é o que eu sempre falo, a criança pode sim ter os sinais de prontidão, mas a gente, quanto mãe, temos que estar preparada para seguir, né? Para seguir esse processo, né? Porque vai exigir muito da gente, tá, gente? Eu tô te falando que você vai ter realmente um passo a passo. Você vai ter um passo a passo que vai te mostrar o caminho, o que que você vai fazer em cada etapa. Simples, fácil, né? Com suporte, tendo a segurança de alguém para te ajudar. Porém, você tem que desejar isso, né? Porque eu vou te orientar daqui desse lado, né? Tanto no curso como no suporte pelo WhatsApp. Porém, quem vai ter que aplicar, né? Quem vai ter que realmente saber que está fazendo aquilo para chegar naquele objetivo é você, vocês, né? Então, é muito importante que tenha, tá? Estou pronta, né? 2 anos e 2 meses. Tem muita mãe que a gente coloca isso, né, na cabeça. Ai, já, até X data, né? Até X data a gente coloca, né? Mas é isso, é uma criança que está super pronta. Verônica, ele está em livre demanda ainda? Como que é? Uhum. Olha, super entende ele, né? Porque não é toda criança que é assim, não, viu? De madrugada ele acorda ainda? Não. Para a gravação aqui, né, gente?